eles, você está vendo importante que seja codificado. Você traz ali anotadinho. Ah, se vocês tiverem habilidade de ir digitando, escrevendo enquanto vai falando também, você faz treino de duas pessoas, um vai falando mais, o outro vai escrevendo mais, para depois você formular esse documentozinho, entregar para a família, né? Isso é importante, que esquece aí, tem lá o documento falando, né? E você fala, ó, lembra lá, o resumo que eu fiz, está lá explicando, tal. Né? Então tem que ter, levantar a demanda, organizar como vai ser o treino, né? Durante o treino, você está falando uma coisa, surgiu uma dúvida, você viu que a pessoa não está vinculada e tal, bora lá fazer aqui ó, uma atividade nós duas aqui. Faz lá a matriz, não, então vamos lá, vou fazer de mim, você faz a questão de você. Então vou falar de uma coisa que é importante para mim e para você. Aí você vai fazer na sua e a dela, para ela ver que você também leva coisas, e aí nessa hora a gente não vai levar nada que é muito importante para a gente precisa se emocionar, falar de coisas mais básicas, né? E aprofundar mais com a família. Então, é sensibilizar, é mobilizar eles, para eles se engajarem, eles têm que ver resultado do nosso trabalho, tá? Porque se não perceber que está dando certo, eles não vão engajar mesmo, porque é difícil, né? É saber fazer o encaminhamento, que hora que eu consigo, até que ponto eu consigo fazer um treino em grupo, até que ponto eu consigo fazer um treino individualizado com uma frequência maior, qual o caso que eu acho que preciso mandar para uma psicoterapia individual, para essa pessoa ter suporte, né? Porque se a pessoa não está fortalecida, ela não vai conseguir fazer nada do que a gente precisa, né? Então, isso aí resume tudo. O treino parental não é uma coisa que você vai falar assim, olha, ele é feito assim, você faz isso, faz isso, faz aquilo. Mais uma vez, infelizmente, a gente não tem uma receita, tá? Então, você tem que ter o que na sua cabeça? De novo, os princípios comportamentais aqui, a ética aqui, tudo nas gavetinhas, tá? Porque aí, na hora que você for orientar, você tem que lembrar, isso que eu posso, isso que eu vou falar é ético, isso que eu vou fazer, essa proposta que eu vou fazer, tá? Estou indo além do que é o meu escopo aí de competência, né? Tá dentro do que eu entendo, tá dentro do que eu sei, tá? Sabe? Aí você vai pegar tudo ali dentro do, né? Como dizem os meninos de hoje, eles falam assim, tá tudo no mindset. Aí você vai pegar lá no seu mindset, lá, tudo lá, juntar tudo e passar uma orientação para a família, tá? Nossa, é tudo. É tudo. E até porque quem diz que a gente sabe tudo? E da onde que tirou que a gente fez análise de comportamento e sabe tudo? É? Não, pelo amor de Deus, não sabe não. E é assim, a análise de comportamento resolve praticamente todos os problemas da condição humana. Resolve. A análise do comportamento, as técnicas, os princípios. Agora, a gente, simples mortais, que não temos domínio de todo o conteúdo da análise do comportamento, que é difícil de aprender, não é fácil. Você leva anos para colocar e fala. Às vezes, depois de quando eu comecei, que eu acabei após e fui fazer supervisão, tinha supervisões que a gente demorava quase um mês para entender que ela falou no primeiro, que eu já tinha feito mais 3. Então, a gente gravava o que ela falava, eu digeria aquilo. Aí, às vezes, lá depois de um mês, a gente fala, ai, meu do céu, agora que eu entendi o que você está tentando falar faz um mês. Aí ela ria. Então, acho que na época ela de certo pensava assim, meu Deus, né? Tô com 2 topeiras aqui na minha frente, que nunca viram nada, tal, mas foi assim que a gente aprendeu, né? Então, assim, se a gente não tiver humildade de falar, a ciência existe e ela resolve, sim, praticamente todos os problemas da humanidade. É possível. Mas sou eu sozinho que vou dar conta? Não sou. Ah, não sou. Se eu não tiver a equipe dos profissionais junto comigo, se eu não tiver a família comigo, se eu não tiver a humildade de falar. Às vezes a família fala pra gente tal coisa assim, 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 eu falo, não sei, espera aí, vamos pensar junto. E aí a gente começa a raciocinar ali junto, tá? Eu não tenho que saber tudo toda hora, eu não tenho que dar conta de toda a demanda, eu não tenho obrigação disso, né? A gente tem a obrigação de sempre fazer o nosso melhor. Se o meu melhor hoje, lá na época, por que eu não tenho arrependimento, remorso, nada que eu já fiz errado na minha vida? Porque eu nunca na minha vida profissional eu fiz um atendimento que fosse não supervisionado.
tive supervisor e tenho até hoje, desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar, tanto na TCC quanto na análise de comportamento. Então, se eu fiz errado, eu não errei sozinha, eu estava aprendendo e minha supervisora me orientou errado. Ou ela me orientou certo, mas lá na época isso era o certo e hoje não é mais, porque as coisas mudam, né? Então a gente precisa de ter essa consciência de que o que a gente precisa fazer o nosso melhor dentro do código de ética, dentro daquilo que a gente consegue e tem de conhecimento. Aí eu vou viver assim para sempre? Não, você tem que estar sempre buscando conhecimento. Quem escolhe trabalhar com saúde mental, quem escolhe trabalhar com pessoas, tem que estar em constante atualização. Tá? A gente não pode parar nunca de estudar. Você teve, primeiro ela falou assim, faz os programas das crianças. A Isabela, fazer o programa. A Isabela foi uma equipe com e ela era uma supervisora que não compartilhava as coisas. Hoje a gente tem supervisoras muito boas que compartilham muito material. Já mandam pra gente e tal. Mas eu acho que o intuito dela era que a gente era tão ruim, mas tão ruim, que ela queria que a gente suasse um pouquinho ali para aprender a raça ali, sabe? Aprender. Não sei se era isso, mas às vezes eu penso que é. Ou se é porque ela realmente não gosta de compartilhar, porque ela hoje é uma pessoa que precisa muito grana, as coisas dela muito caro, muito assim, né? A gente nem quer falar mais. Mas na época ela falava, vai, faz. Aí a gente trazia, ela falava, tá ruim. Aí ele vai lá e refaz. Aí a gente refazia, ela falava, melhorou um pouquinho. Mas tá ruim. E aí a gente ia corrigir de novo, vai de novo, vai de novo. Aí o que a gente começa? A quebrar a cabeça e buscar, né? Vamos digitar lá no Google, programa, aba. Aí entrava nas revistas, entrava nisso, naquilo, a gente começava a buscar. Até que a gente conseguiu fazer um modelinho lá que ela aceitou. Aí ela aceitou quando a gente começou o curso para certificação internacional. A nossa professora, que é a nossa supervisora hoje, falou: está errado. Eu falei: o que eu faço com tudo que eu que eu já errei para trás? Nada. Vai corrigindo daqui para frente. Mesmo com eles, vai reformulando todos os programas novos que vocês forem fazendo. Aí a gente foi reformulando. Mas aí essa deu para nós o modelo como deveria ser feito. Que ela ensinou a gente no curso. O curso preparatório ensinou, mudou a nossa vida, mudou a nossa forma de trabalhar, mudou o nosso trabalho, mudou tudo. Desde que a gente conheceu a Lili, ela chama Liliane Rocha Guiar. Ela tem um centro de ensino, né, que é preparatório para certificações. A empresa dela chama The Behavior Web. Então é uma dessas que eu vou pôr para vocês seguirem depois, tá? Vale a pena. E aí foi ela que trouxe esse olhar de mais humano, de água centrada no cliente. Foi com ela que a gente aprendeu toda essa parte mais nova da análise do comportamento que vem sendo modificada. Então, assim, a gente aprende fazendo. Eu vou trazer para vocês um modelo, né? Mas aí, assim, não dá para eu fazer um modelo de todos os programas, porque tem coisas que são muito particulares de cada criança, você vai ter que ter um programa. Mas se aprendendo a fazer o básico, né, algum modelinho básico, você consegue produzir os outros, né? Então, assim, eu vou trazer o que precisa, o esqueleto de como que é que se faz o programa e aí vocês vão montando. Por exemplo, a gente colocava lá a forma como tinha que se dar a instrução. Aí ela corrigia. Você pode dar uma instrução assim. Você tem que dar a instrução mais clara, objetiva, tal, tal. Correção de erro. A outra não foi correção de erro. Ela falou, aí já tem errado, o que ele vai fazer? Você tem que explicar para ele como que corrige o erro que a criança apresentou. A criança dá uma resposta errada, eu tenho que saber como corrigir aquela resposta. Então, eu vou falar. Eu vou falar, está errado, ou eu vou falar, pode ser melhor, vamos tentar de novo, ou eu vou dar para ela o modelo e ela vai repetir, aí eu vou escolher a forma como
como eu quero que o AT corrija o erro daquela criança. Que vai depender, mais uma vez, vai estar tudo aqui dentro, vai depender desse raciocínio clínico que a gente tem que fazer na hora de entender por que que ele errou, como que ele errou, e vai se beneficiar mais do erro, do aprendizado sem erro, ou eu vou deixar ele errar uma vez, ou não vou, certo? Entendeu? Eu não gosto de trabalhar com deixar a criança errar para ela aprender e descobrir. Eu gosto de trabalhar com aprendizagem sem erro. Porque já é difícil ensinar e aprender. E você espera ele errar para ele fazer o certo, às vezes a gente reforça uma cadeia comportamental que, tipo, eu deixei ele errar na hora que eu falei, pega a caneta, ela veio e pegou aqui, eu deixei errar para depois eu falar, tá errado, Às vezes cria um padrão de na hora que eu falar, pega a caneta, ele achar que ele tem que primeiro errar, eu mandar e ele pegar a outra, entendeu? Porque a criança às vezes cria esses padrões. Então, assim, eu já não deixo errar. Pega a caneta, vem para cá, a gente já direciona a mão da criança pro certo. Eu entendi que a consequência tinha que ser Então, ou o reforço, a partir do momento que ele acertou, ou a correção. não, é assim, se você conduz a criança, mesmo assim ela vamos supor que é algo que não dá para ser, não é algo físico. Na ajuda física, você consegue corrigir o erro antes que ele aconteça. Você consegue já dar ajuda e ele não erra, não vai errar. Mas vamos supor que seja uma coisa tipo, eu pego e vou ensinar tato para a criança, tá? Então eu pego aqui, essa é uma cartinha que tem um menino andando de bicicleta e essa é uma cartinha que tem um menino comendo. Aí eu olho e falo, olha, eu não vou perguntar o que é isso. Isso é intraverbal. Se eu falo o que é isso, ele fala, um menino andando de bicicleta sem intraverbal, não é fato. Aí quando eu aprendi isso esses meses atrás, o vida inteiro eu ensinei o que é isso. Mas isso é intraverbal. O comportamento verbal ele se mistura muito. Ele é dividido da forma como ele é, mais didaticamente para ser ensinado. Mas o tato é tipo assim, eu olhar e saber que aquilo é aquilo. Né? Então, como que a gente ensina tato? A gente fala, olha, menina andando de bicicleta, olha só, e aqui, agora é a sua vez. Eu não posso perguntar, eu já dei o modelo para ela do que eu quero que ela faça. Não posso perguntar o que é isso. Entendeu? Quando eu pergunto o que é isso, eu tô, quando eu falo o que é isso, eu estou fazendo um intraverbal. Então, assim, mas isso, a grosso modo, todo mundo faz o que é isso e tá tudo bem. Mas eu fiz aqui e ela errou. Aí como que eu vou corrigir esse erro? Se eu falar assim, eu posso falar assim, por exemplo, andando de bicicleta e a menina falou, por exemplo, correndo. Aí se eu falar, não, tá errado, não é correndo, é andando de bicicleta. Uma frase muito longa. Às vezes a criança pode acostumar com a minha regra e ficar sempre errando para eu dar um modelo para ele fazer, entendeu? Então aí eu estipulo que neste programa de tato é onde a gente tem muitas crianças que ficam dependentes de dica. Que neste programa de tato a correção de erro vai ser, aí eu escrevo lá para AT. Caso a criança erre, você deve pegar a próxima carta, não essa mesma, pegar a próxima carta, fazer o tato como modelo, pegar a carta seguinte e apresentar para ele e dizer, agora é sua vez, faça você. Eu ensinei para ele como que ele vai corrigir o erro, entendeu? Então, às vezes eu preciso dizer, não está muito certo, vamos fazer outro. Aí ao invés de eu corrigir aquele, eu pego outro diferente. Porque para evitar criar um padrão de eu erro, ela corrige, qualquer eu repito e aí ela me reforça. A ajuda verbal é a mais difícil de tirar depois. Uma vez que a criança fica dependente de dica verbal, é um sacrilégio você conseguir tirar isso depois. Então, eu prefiro a ajuda física e gestual. Que o gesto e a ajuda física você tira que está em você. Né? A ajuda verbal, ainda tem gente que fala assim, ajuda verbal parcial. Não existe isso não, gente. Aí fica aquela esquisitice assim de você vai no shopping, aí fala pininho. Isso não é ajuda verbal parcial, a ajuda verbal parcial não existe. A noção de ajuda verbal parcial, ela está relacionada a tempo de espera que você dá ajuda, e não a falar metade da frase. Então é tipo, eu falo, o que é isso, água? Eu dei uma ajuda verbal total. Por quê? Eu dei 0 segundos de espera para ela responder. Eu já disse. Aí depois eu passo para esperar 1 segundo, 2 segundos, para
depois eu deixar ela responder sozinha. Então, ajuda verbal não existe isso de ajuda verbal parcial, total, em termos de falar metade da palavra, falar o começo da palavra, sabe? Não faça isso. E a dica verbal é muito difícil de tirar. Então, é preferível você, ao invés de ensinar, por exemplo, um treino de tomar banho sozinho, ao invés de você ficar, molha a cabeça, pega o shampoo, põe na mão, esfrega na cabeça, é muito mais fácil você colocar uma rotina visual lá no banheiro e falar, ó, agora aqui, olha aqui pra você ver, agora você já fez, agora é isso, ó. Isso aqui eu tiro depois a minha fala, fica só meu dedo, depois eu tiro meu dedo, fica só o desenho, depois eu tiro o desenho. Entendeu? Para quem somos visuais, Hã? a apreensão das figuras é muito mais fácil. E dá pra você tirar, né? Dá pra você tirar, dá pra você ir desvanecendo essa ajuda. Verbal não, você ficar dependente da verbal. E é o que quase toda família faz. Né? As famílias tendem a dar muito suporte verbal, porque não quer que os outros percebam a dificuldade da criança. Vocês já repararam? Chega na quinta, antes da gente falar oi pro menino, a mãe já fala oi pra tia, fala oi, dá tchau. Ó, tá falando. E às vezes a gente fala, para com isso, deixa a gente fazer. Porque aí eles passam assim, parece que a gente é um poste, né? Aí eu falo, ô! Aí eles param, olham, ué, tá me vendo não? Aí eu já tô dando pra ele uma dica de tipo, eu estou aqui, você me viu? Né? Falar oi, né? Oi, tudo bem? Ou às vezes eu fico andando na frente deles assim, eles querem passar, eu não. Aí eles falam, me deixa passar. Eu falo, eu não, você nem me falou oi ainda, né? Então aí às vezes, agora eles já estão acostumados, né? Eu falo, ô, eles falam, oi! Então assim, a gente tem que... Por quê, gente? Tudo parte da autoconsciência. Como é que eu ensino para a criança que ela tem que lavar a mão? Não dá pra tá sujo. Eu falo, ó, sujo. Sempre quando tá sujo, precisa lavar. Ó, a garrafinha precisa encher. Ó, como é que tá a sua garrafa? Ó, cadê sua água? Ela precisa notar que acabou a água da garrafa para ela saber que ela precisa. O estímulo discriminativo para lavar as mãos é a mão suja. O estímulo discriminativo para eu encher minha garrafa é a garrafa vazia. Então, para todo comportamento tem que ter um estímulo discriminativo. E aí a gente vai ensinar isso para eles, que é o quê? Para toda vez que você chega diante de uma pessoa, essa pessoa é um estímulo discriminativo para você dizer oi. Se você chegou, você chega e vai cumprimentar. Preciso cumprimentar. A pessoa fala meu nome, é um estímulo discriminativo para eu dizer oi. Eu olhar. Entendeu? Então isso a gente ensina. Você percebe, por exemplo, às vezes que há um esquecimento da modelo, uma troca entre ajuda e correção. Você percebe isso também, as pessoas trocam? E a troca de ajuda com instrução. Às vezes eles colocam lá assim, tá com ajuda verbal. Aí eu falo, me explica como que é. Não, eu falei para ela, você tem que colocar isso aqui. Se você colocar isso aqui na frente da criança e não falar nada, como é que ela vai saber o que ela tem que fazer com essas duas coisas? Então, quando... Não, aí é instrução, né? Aí a gente explica para eles a diferença da instrução com a ajuda verbal. Da primeira vez que você fala, que você está apresentando a atividade, não é ajuda verbal, é instrução. Isso não conta como ajuda. Agora, você deu a instrução, a criança não conseguiu, e você precisou dizer, faça assim, ou olha aqui, aí ajuda. Né? Mas essas dificuldades tem sempre. É normal, tem sempre. Porque é difícil, porque o AT, ele não fez a pós. Né? Então, ele chega ali, às vezes, do curso da biologia, do curso da geografia, do curso da informática, a gente já teve AT de todas as áreas. Agora a gente restringiu só mais para psicólogos, porque é mais fácil essa troca, né? Que a gente aprende muita coisa do desenvolvimento, da pedagogia também aprende muita coisa do desenvolvimento humano, tá? Então é mais fácil essa conversa. Né? Mas pensa que você pode ter um AT que não tem nem, tá nem na faculdade. E aí, o que ele tem de obrigação de saber o que é ajuda, e o que é instrução, se não está escrito no programa, se não está lá para ele ler, para ele estudar e para ele ir colocando em prática e a gente ir treinando e corrigindo, ele não vai mesmo saber. Né? Porque a gente leva anos para aprender. E às vezes a gente treina o AT ali só na execução da tarefa. Gradativamente ele vai aprendendo os conceitos, vem na supervisão a gente começa a levar os conceitos, a gente começa a ensinar, e não tem medo, gente. Não tem medo de ensinar o AT, não tem medo de explicar para ele o que é o conceito, o que é aquilo que você está fazendo, não. Tá? Quando a gente tem medo de o outro aprender o que a gente sabe, medo do outro derrubar a gente, pegar os clientes da gente, seu trabalho vai ser um lixo.
trabalho vai ser lixo. Tá? Eu não preciso ter medo de ninguém pegar meus pacientes, eu não tenho. Eu não tenho essa preocupação de falar, eu vou treinar, as meninas sabem, a Evelyn já trabalhou comigo, eu nunca escondi da Evelyn e de qualquer AT que eu treinei, conceitos e conhecimento. Nunca escondi. Porque se ela saiu da minha clínica e foi para outra, que era o momento dela, era o que ela queria, ia ser melhor para a vida dela, que bom que eu pude ensinar coisas boas para ela e que ela vai levar esse conhecimento para outro lugar. Tá? Então, assim, eu não me preocupo com dividir o conhecimento, até porque eu dou conta de atender todo mundo que tem na cidade. Não dou. Para quem não quer isso para mim? Né? Se eu não dou conta, por que eu tenho que privar as pessoas de conhecerem as coisas que eu sei? Então, se eu posso ensinar mais gente tudo que eu sei, às vezes tem gente que fala assim, nossa, mas você pagou caro, aí você vai contar tudo? Vou. Eu paguei caro mesmo. Pago ainda até hoje, 600 pau por supervisão. Mas eu compartilho. Eu não tenho medo de compartilhar. Porque se eu me ensinar o meu AT, ele não vai fazer bem feito. Entendeu? Então não faz sentido. Se ele vai embora, se ele não vai, se ele vai levar o meu conhecimento para outro lugar, eu tô nem aí. Eu não tô nem aí. Tô nem aí, que bom. Vai levar coisa boa, que aprendeu. Se eu passei daquele jeito, eu aprendi, paguei caro para aprender daquele jeito deve ser o que está tendo de melhor. Então, que bom que ele possa levar aquilo para outro lugar, né? O que não pode é tipo falar assim, eu fui até lá da Kátia, então eu sei tudo. Tem uma menina que trabalhou com a gente, ela hoje é coordenadora de uma clínica. Eu não sei nem se ela fez pós ou não. E ela usa isso. Chega famílias lá para nós até hoje falando. A fulana falou que trabalhou com você e que aprendeu tudo com você. Porque então você pode sair de lá. Porque quando ela trabalhou comigo, eu não sabia nada. Você, se lascou. Eu falo, se lascou, porque se ela não aperfeiçoou e não saiu de onde que ela aprendeu, porque da época que ela estava com a gente, ela mandou fazer tudo errado. Então, vai dar ruim, né? Então, assim, não pode usar isso e ficar, mas o que eu posso fazer, eu faço. Para que eu vou dificultar a vida do AT, dificultar a vida do aluno? Se eu me dispus a estar aqui, eu estou compartilhando com vocês uma coisa que é um investimento profissional meu, é um conhecimento, isso tem um valor. Isso tem um valor. As coisas que eu estou falando para vocês, ninguém me falou. Eu paguei para aprender. Ninguém me ensinou na bolsa. Então, assim, eu aprendi pagando para ter. Mas eu não me dispus a estar aqui. Se eu estou aqui, para que eu vou querer falar de vocês para pagar lá para minha supervisora lá? Não, se eu sei, gente, eu já passo. Senão eu não precisava estar aqui. Se eu me dispus a estar aqui, é para compartilhar o que eu sei. Eu não sou uma pessoa muito estruturada, né? Eu não tenho muita habilidade com organização. Tanto que eu comecei a fazer os slides, eu fiz da primeira parte. Da segunda e da terceira eu não consegui fazer. Eu podia chegar aqui e falar para vocês, não, deu um zebra aqui no negócio. Não deu zebra não. Não tem como fazer os slides todos. Tá? Mas eu consigo falar para vocês, eu consigo trazer para vocês material impresso, eu consigo mandar para o Daniel compartilhar com vocês no Drive, né? Muitas coisas. Então, o que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar, tá? Então, dentro do que a gente conversou hoje, pela manhã, né, que eu comecei, minha função aqui era falar do atendimento domiciliar. Eu falaria disso em meia hora. Se eu fosse explicar para vocês o que é o atendimento domiciliar e como é feito, eu gastaria meia hora. Então, eu tive o trabalho de pegar e passar passo a passo o que é cada fase dessa... Até chegar na casa da criança, o que a gente faz? Tudo aquilo que eu expliquei para vocês no começo, não é só para o domiciliar. Para a clínica, é para tudo. Né? Então, assim, eu vim passando para vocês da entrada do paciente na clínica, como que é feito até chegar nessa hora, que ou vai para casa ou vai para a clínica. O que difere? Aquelas vantagens e desvantagens. Porque se é feito na clínica, também você tem que respeitar o que é a cultura da pessoa, o que não é, do mesmo jeito que você respeita em casa. Então, por exemplo, Halloween, a gente não faz mais na clínica, porque tem as pessoas que, de acordo com a religião, não gostam. A gente fazia e eles não iam. Aí a gente entendeu que, por que eles vão ter que perder um dia de sessão, de atividade, por conta dessa comemoração? A gente comemora outras coisas.
né? A gente comemora outras coisas. Aqueles que gostam, a gente comemora no atendimento individual. Então, quando é uma coisa muito particular, assim, a criança gosta muito, aí os ATs preparam dentro da casa da criança uma festinha com aquele tema, junto com a irmã, com a mãe e tal, e fica fofo. Né? Então, a gente precisa entender como que é o atendimento da criança desde que ela entra ali e chega até aqui, né? Até a hora do atendimento. Foi isso que eu tentei passar para vocês hoje pela manhã, tá? Agora à tarde a gente conversou, né, do trem parental e tudo. Se tiver alguma dúvida do que é de manhã e do que é, eu falei agora de trem parental, e vocês quiserem perguntar, podem perguntar. Se tiver dúvida de outro assunto que foge disso também, pode perguntar também. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, amanhã eu respondo. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? A gente sai da voz, desculpa, trazer essa sensação de angústia para vocês, mas vocês iam sentir ela em algum momento, né? Então, talvez sentir agora seja bom para vocês já começarem desde já buscando coisas a mais do que a pós. A pós é pouco. A pós é muito vocês vão aprender através da afetividade mais negativa, né? Para vocês ficarem mais brocochô. Então, assim, a gente pensa primeiro mesmo. Os caminhos só pelo analista, mas quando você conhece bem esse programa, Não, mas quando eu comecei com o curso de formação para a certificação, eu fiquei muito envergonhada e eu queria ir embora, parar de atender todo mundo. Eu falava, oh, meu Deus, que isso é assim, eu estava fazendo daquele outro jeito. Mas é assim, a gente vai aprendendo a trocar o pneu com o carro andando. Entendeu? Então a gente vai aprendendo a fazer isso. Aí o que a gente começa a fazer? Então, se isso aqui está o pior no meu trabalho, deixa eu focar nisso, como eu posso melhorar. Né? E aí, supervisões são o canal para isso, para melhorar isso, para levantar esses déficits que a gente tem. Tá? O que é importante? Autoavaliação. A gente precisa disso o tempo todo. Porque eu não vou querer melhorar se eu acho que eu sou a melhor. Né? Então, é o tempo todo a gente pensar, será que eu não estou muito parado? Será que eu estou estudando tanto que preciso? Será que eu estou buscando? Será que eu estou por dentro do que está acontecendo? Também não dá para a gente fazer tudo, porque tudo custa dinheiro. Mas dentro do que eu consigo, eu estou tentando evoluir, eu estou tentando melhorar. Né? E ter o feedback das pessoas que trabalham com a gente também. Eu pergunto sempre dos clientes que eu supervisiono. Como é que tá? Eu estou falando do jeito que vocês estão entendendo? Tá claro o que eu estou passando? Tá de boa? Tá fazendo sentido ou eu estou falando sozinha? Porque a gente precisa desse feedback. A gente precisa de ter o retorno das pessoas. Feedback tem uma roupa muito feia, né, aos olhos da gente. Ninguém gosta. Vou te dar um feedback, todo mundo já acha que é um feio. E não é. Né? A gente tem feedbacks que são diagnósticos, onde a gente vai falar, olha, isso aqui é isso aqui é. Você está diagnosticando aquela situação. A gente tem feedback corretivo, onde você vai dar, olha, isso aqui precisa ser feito de uma maneira, isso aqui para dar certo tem que ser feito assim, assim. E a gente tem o feedback também que todo mundo gosta, de tá bacana demais. É isso aí, né? Estou orgulhosa de você e tal. Então a gente precisa trabalhar com
acompanhante de uma criança, saber de uma criança na escola, né? O que é mais importante para vocês ter um ambiente escolar? Quem está com o AD é saber a análise funcional. Porque aí, se você sabe o que está motivando aquele comportamento, você sabe como manejar e ele não vai acontecer mais. Então, vamos estudar análise funcional, contingência de fatores, princípios comportamentais. Para quem vai ser AT na escola, o mais importante é você entender os princípios comportamentais, né, para você saber manejar. Tá? Quem é que trabalha como psicólogo escolar? Porque aí quem trabalha na escola como psicólogo escolar já é muito bom levar essa visão do quanto é importante trabalhar em equipe, do quanto é importante a gente fazer um trabalho junto, de que a gente não está competindo com os profissionais da escola, a gente está querendo agregar, querendo crescer junto, né? Então, assim, isso faz muita diferença na nossa vida, né? Na vida das crianças. Agora, para quem quer ser, no caso igual da Audi, né, que ela está também usando mais para saber manejar a criança, organizar, então, no seu caso, vai ter que focar muito ali em princípios comportamentais, tem que focar muito em função, análise funcional, para saber antecedentes, é outra coisa bacana saber. Então, tipo assim, o que é trabalhar no antecedente? É muito mais fácil eu preparar o ambiente de atendimento com coisas que eu posso evitar que o comportamento inadequado aconteça do que eu manejar o comportamento inadequado quando ele aconteceu. Já a relação será, eu já vi nessa ela tentava deixa eu explicar para ela. Ele pega e fala assim, tá lá, tipo, vários balões na sala, papéis colados, aí ele fala assim, se sair sim aqui, ou se sair tal coisa aqui, a prova vai ter tantas questões de múltipla escolha e tantas abertas. Se sair tal coisa aqui nesse balão, vai ser com consulta, vai ser... Aí ele monta a prova depois dentro daquilo que saiu ali. E ela tem barulho. Não, não sou, né? Não faço muito barulho, mas também você tem que fazer, né? Fica tranquilo, né? Na hora de estourar, ao invés de estourar, a gente pegou, estilete, cortou, né? Não forçamos ela a fazer isso, né? Deu tudo certo, porque eu já sabia do antecedente, né? Então, seria assim, ela pode te passar isso, então, contar com a família, mesmo a vez, né? Porque eu vejo que não está tendo contato com a família, eu não tenho contato muito com a família. E assim, quando eu falo de preparar o ambiente e trabalhar no antecedente, vou dar um exemplo para vocês da clínica, por exemplo. Sabe quando a gente está trabalhando com a criança e ele enche o saco e começa a chorar, levanta, sai, vai perambular pela sala, e aí você tenta voltar, e não volta, você tenta buscar, não vem. O que a gente pode fazer? Para que eu tenho que esperar ele cansar, ele estressar, para ele sair, perambular, e eu tenho que ir lá e buscar e voltar? Se a gente conhece a criança, a gente já vê os sinais que ela está dando. Deu o primeiro sinal de que ela está começando a ficar cansada. Bora descansar? Vamos lá beber uma água, vamos fazer tal coisa. Você trabalhou no antecedente. Você interviu, você fez uma intervenção antes que o comportamento acontecesse. Se eu sei que a criança se distrai com muitos estímulos e tal, vou fazer o atendimento numa sala que está cheia de desenho, colorado, colorido, estampado? Não, um lugar que tem menos estímulos. Então, eu estou trabalhando no antecedente, eu estou evitando que aquilo aconteça. Tá? Se eu espero ele desregular, entrar numa crise, chorar, aí eu tenho que ter um plano de intervenção PIC, aquilo que eu falei para vocês, para manejar o comportamento. E aí entra. Aí eu tenho que certificar de que ele não vai ter nada perigoso por perto, tirar tudo de objeto que ele possa arremessar, me proteger a criança, observar se ele vai fazer autolesivo ou não. Eu não posso deixar ter autolesivo, espécie alguma criança. Então aí, manejar o comportamento inadequado numa crise é muito mais difícil do que você trabalhar no antecedente. Então eu medi, eu sei que a criança fica bem 10 minutos, eu vou esperar dar 10 para poder parar? Não. Com 8 já interrompo a atividade, agora é hora de a gente fazer alguma coisa. Por quê? Porque ele vai estar saindo porque eu não dei. Ele vai estar saindo porque
eu disse, agora é a hora da gente parar e fazer tal coisa. Ele não vai estar saindo porque ele chorou e eu deixei. Entendeu a diferença? Quando eu espero ele desregular e eu deixo ele sair, ele está saindo porque ele chorou. O que ele aprendeu? Se eu quiser sair, eu choro, eu fico nervoso, choro e eu vou sair. Agora, se eu percebo que ele está ficando irritado e falo, hora da gente tomar um ar, hora de ir no banheiro, hora de descansar, ele vai estar fazendo aquilo que eu mandei. Entendeu? Então, é tipo assim, você vê que seu filho vai dar trabalho para você para ir tomar banho, ali na hora que você quer, porque vai estar assistindo um filme, para que você vai chegar lá só para você ter desgaste, falar que você vai tomar banho agora? Não vai dar certo, gente. Não vai dar certo. Então, o que você pode fazer? Ou você já sabe que ele vai começar o próximo episódio, já deu a vinheta lá, dá pausa aí, vamos tomar banho agora antes, depois você volta para assistir, ou você fala, quanto tempo falta para acabar? Ah, dá para esperar? Dá. Infelizmente agora não vai dar para esperar. Então, aí vai ter o problema. Às vezes vai ter problema assim mesmo. Mas se eu já sei que eu preciso dele tomar banho tal hora, e eu sei que ele está na televisão, já fica te atendo lá para ver na hora que dá o breakzinho de um episódio para o outro, você já falar, ó, na hora que acabar esse episódio, você vai tomar banho e depois você volta. E tal hora a gente tem que sair e tem que estar pronto. Com a criança que a gente atende a mesma coisa. Eu vejo a importância da gente orientar os pais em relação a isso daí, da previsibilidade. Porque acho que eles não entendem a importância de tratar o que vai acontecer com a criança. Tanto de ensinar a previsibilidade, quanto de ensinar a criança a trabalhar com imprevisto, que ele acontece, né? Então, assim, a previsibilidade é muito boa, né? Por exemplo, se eu sei que vai ter uma viagem da escola, aonde todos os alunos vão ter que almoçar no posto tal, e vai ter uma parada em tal lugar, tal, e a nossa criança está lá no ônibus sem saber de nada, vai ficar sempre perdida. Então, quando tem essas viagens, o que a gente faz? Escola, faça programação. A gente senta com a criança e passa tudo. Olha, você vai sair no ônibus tal hora vai parar para almoçar no restaurante que chama tal. Aí lá, o cardápio, eles têm tudo, até o cardápio. Lá vai ter comida tal, tal, tal e tal. E aí você pode escolher qual que você gosta. Ah, então, ó, esse dia você vai poder comer isso, aquilo. Normalmente esses passeios de escola tem até o cardápio, então, esse serviço, né? A gente já determina. Ah, e caso você não queira comer nenhum desses que você gosta, lá vai ter uma lanchonete. E aí você vai poder pedir para a tia que está te acompanhando para te levar lá para uma lanchonete. Tá? Então a gente organiza e prepara tudo, tipo, para dar certo, ou se der errado, como que ele faz? Porque pode ter imprevisto. Pode ser que chegue lá na hora que ele vai comer o bife que ele gosta, acabou. E aí, cadê o bife? Então ele já sabe que se não tiver o que ele quer, ele pode pedir para a tia para ele ir lá na lanchonete. Então, eu dou para ele repertório de comportamento, de resolução de problema, para ele saber como que ele vai agir na hora que vai dar certo e na hora que vai dar errado. Quando a gente vai treinar habilidades sociais, você fala, você chega, aproxima da pessoa, começa a conversar, puxa o assunto sobre o tempo, sobre o ambiente, tal. Pode ser que a pessoa corresponda, pode ser que a pessoa olhe e fale assim. Então aí a gente já ensina. Aí a pessoa pode ser que ela te responda, pode ser que ela não esteja afim de conversar. Então se ela não tiver afim de conversar, o que você pode fazer? Porque aí às vezes o que eles fazem? Eles xingam a pessoa, briga, fala ou fica insistindo, fica desagradável. Se a pessoa não te responder bem, não conversar com você, porque ela não gostou, então o que você faz? Aí, então você pode sair dali e tentar conversar com outra pessoa. Okay? A gente sempre se antecipa e já ensina como lidar com o imprevisto. Que alternativa ele tem para lidar com o imprevisto? Sabe quando você fala assim para a criança, você não vai andar mais de bicicleta, tá? Você está proibido de andar de bicicleta. Na nossa cabeça de adulto, a gente entende que ele sabe que então ele pode fazer as outras coisas. Se é uma criança de desenvolvimento ativo, ele não vai saber o que ele pode fazer, ele sabe só que ele não pode andar de bicicleta. E aí, se andar de bicicleta é algo que ele gosta muito, ele tem dificuldade de controle inibitório, ele vai andar. E aí você acha que ele está te desafiando, ele não está te desafiando, ele só não sabe o que ele pode fazer. Então, quando a gente fala, olha, a hora que eu estiver assistindo a minha novela, meu jornal, não é para você vir aqui, eu não quero que você me atrapalhe, eu quero ter paz para assistir. Então, você precisa dar um repertório para a criança do que ela pode fazer naquele momento. Olha, a mamãe vai assistir televisão, vai ler o jornal, tá? Então, nessa hora não vai dar para você assistir seu desenho, mas você pode brincar com o seu irmão ali, ou seu irmão, você pode brincar com a sua bola lá no gol, você pode fazer um desenho, você pode jogar no celular, você pode brincar de massinha, você pode fazer tal coisa aqui perto da gente. Você tem que dar um repertório para a criança que pode, né? Então,
Então, a previsibilidade é importante, mas é importante a gente também ensinar como eles podem lidar com o imprevisto. Só que eles não têm isso pronto neles. É diferente de a gente que tipo, teve. E também depende. Tá? Não é todo adulto que sabe lidar com imprevisto. Né? A gente tem pessoas que são muito rígidas, né? Muito inflexíveis, e que se chegou aqui, né? Tem essa mesa aqui, vai ficar aqui assim, lamentando, eu não consigo chegar até você. Eu não consigo. Vai ficar aqui andando, tá difícil. Eu não tô conseguindo chegar até você e não vai fazer isso aqui. Tá? A gente tem adultos de desenvolvimento neurotípico que são assim. Né? Então, isso é resiliência, isso é flexibilidade, isso é capacidade de resolução de problemas, experiência de vida. Então, várias questões que interferem. A nossa criança é obrigada a saber resolver sozinha, por quê? Né? Por que se a gente tem adultos que não sabem até hoje? Por que a gente não... Então, a gente precisa dar esse repertório. Tá? Por que tem lá no FIBMEC brincar sozinho? Por que tem lá no IDADE se sabe brincar sozinho? Porque a gente tem que ensinar. Quando a gente ensina, eles já sabem que podem fazer sozinhos ou não. Então, assim, a previsibilidade é muito importante, sim. Ajuda muito a reduzir os comportamentos inadequados, mas a gente também tem que ensinar que podem acontecer coisas. Então, tipo, se a mãe atrasa 5 minutos, ele começa a chorar desesperadamente. Vamos sentar e vamos explicar para ele, olha, o que pode acontecer no caminho? Pode furar um pneu, pode ter muito carro, ficar parado muito tempo no sinal, mas a mamãe vai chegar. Se a mamãe estiver demorando, você estiver incomodado, o que você pode fazer? Você pode ir lá conversar com a professora, você pode ir no parquinho brincando, e na hora que a mãe chegar, a mãe vai te procurar lá na escola. Você não vai ficar na escola perdido. Então aí a gente ensinou para ele como ele pode resolver, a gente ensinou para ele, deu repertório para ele de opções de como resolver as coisas. Entendeu? E aí, às vezes o pessoal da escola não tem essa preparação, não é culpa deles, eles não sabem mesmo. Então, aí, se não tem a preparação e não busca por si só, vai continuar sem preparo. Eu não sei até quando as escolas vão fingir que não está acontecendo nada. Até quando o governo vai fingir que não está acontecendo nada, porque se eles não começarem a se organizar agora, daqui a pouco não vai ter um caos, né? Por lei, eles não podem negar, não existe essa coisa de falar que tem limite, sabe? Só posso matricular 20% de crianças. Não existe isso. Mas aí é uma questão de lutar, sabe? As mães lutam muito. Você vê que elas conseguem muito. Quando a coisa aperta, elas lutam muito e elas conseguem. Então, se as famílias se sensibilizam, quem mais tem que lutar são as famílias. Mas nós, profissionais, também temos essa obrigação de lutar pelo que é a nossa profissão, o nosso direito, tudo, né? Então, é importante seguir o que está acontecendo e não só ficar parado, olhando, assistindo. É importante. Mas não é uma realidade fácil, né? Mas, gente, é a intervenção que mais dá resultado para todos os tipos de demanda, sabe? Para tudo. Às vezes os médicos eles entendem muito pouco, infelizmente, eles entendem muito pouco do que é a análise de comportamento. E aí eles separam, tipo assim, crianças que estão de nível 1 manda para o tal, quando é muito ruim, manda para nós. Quando é muito severo, nível 3 suporte, manda para nós. A gente perde a oportunidade, né, de trabalhar com essas crianças menores em época de estimulação e eles têm um desenvolvimento ótimo. Porque às vezes vai para um lugar que vai ficar trabalhando só habilidades sociais. Aí a criança vai estar grandona e não aprendeu a se limpar, a usar o banheiro, a se vestir, né? Isso expõe a criança a abuso. É uma criança que não tem autonomia, que não sabe ir ao banheiro sozinha, que não sabe se limpar sozinha, que não sabe se vestir sozinha. É uma criança que está muito vulnerável, muito exposta a abuso. Então a gente precisa fazer, sabe, um bom trabalho. É muito importante preocupar com o desenvolvimento da pessoa a longo prazo. Então, eu vou deixar para preparar essa criança para ir ao médico quando ela já estiver menstruada? Não vai dar certo.
Eu vou fazer essa criança ir para o dentista só sedado para sempre? Também não vai dar certo. Por que não pode dessensibilizar? Né? A gente tinha uma criança que, para cortar o cabelo, tinha que ser dormindo, ou o pai ficava com a máquina ali ligada, passava perto de um, passava perto do outro. Né? E a gente fez uma dessensibilização para essa criança, a gente faz gradativo, aí você vai pro cabeleireiro, você vai primeiro só para brincar, você vai só para apresentar o cabeleireiro para ele, você vai para ele sentar na cadeira do lado e a pessoa brincar, você leva tesoura de plástico, você leva capa de colorida, e aí você fica lá, e vai daqui, vai dali, de repente, ó, agora semana que vem vai ser seu dia, aí chega lá, vai só o secador, leva tempo, leva, mas hoje ele senta, fica quietinho e faz cabelo com o modelo. Hoje a mãe escolhe o corte que quer e faz raspadinho, faz assim, faz as coisas que eles gostam. Né? E ele vivia com a cabeça só raspada, no zero. Era o que conseguia se fazer. Então, dá para ir no dentista sim? Dá para ensinar no dentista, dá para ensinar no médico. Por que as crianças com autismo, os adultos, né, com autismo, morriam muito jovens? Hoje já melhorou um pouco, mas antes morria muito cedo. Porque ninguém conseguia levar eles ao médico. Então, quando descobria alguma coisa, já estava grave, já estava em fase que não dava para cuidar mais. Né? Então, isso é responsabilidade nossa, pensar nas transições da vida. Como é que você vai deixar um homem, ensinar um homem a fazer um exame de toque de próstata lá no futuro? Se você não ensinou ele agora em médico, ensinar a importância de exames, que alguns são legais, outros não nem tanto, que alguns doem, outros não. Como é que você vai ensinar a menina? Chegar lá na posição de ginecologista, fazer um papel lá, entendeu? Se não for da infância desde sempre. Então aí eu vou preocupar só com as coisas da infância? Não, a gente já tem que se preocupar hoje para dar conta das coisas lá na adolescência. Lá na adolescência a gente está trabalhando na adolescência, mas com o olho lá na vida adulta, já no ingresso da vida, né, no mercado de trabalho e tudo. Então é um olho no presente e preparação lá para o outro olho no futuro. Tá? É complicado, é árduo, mas não é difícil. Basta ter isso como um valor seu, de que o que você quer é manter o seu trabalho, manter a sua família, ter o seu dinheiro, mas também propiciar a independência, a autonomia para essa pessoa ter uma vida mais próximo do esperado. Aí vai do valor de cada profissional. Gente, quantas horas são? 4h40. Eu sei que vai até às 18 horas. Mas eu vou. Eu vou pedir desculpa para vocês, mas eu estou com muita dor nas costas. Eu estou com muita, até que a barriga não está doendo, mas é pesada, mas muita